Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir os nossos estudos então, todas as segundas-feiras. Nosso estudo hoje é o 99, ainda estamos trabalhando a descrição de Jesus, né, sobre o pão da vida. Estamos aqui na parte 3, provavelmente na semana que vem a gente termina essa etapa, né, que a gente dividiu. Esse trecho foi narrado, que nós vamos trabalhar hoje, em João, capítulo 6, versículos 47 a 58. Né? E como sempre a gente cita, que as interpretações básicas são do livro Sabedoria do Evangelho Pastorino. João registra assim: em verdade vos digo, quem confia em mim tem a vida imanente. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que qualquer um coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para a imanência ou eternidade, né? E mais, o pão que eu darei minha carne, em lugar da vida do mundo. Discutiam então entre os judeus, uns com os outros, dizendo: como pode este dar-nos de comer sua carne? Respondendo-lhes, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem, não bebeis seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem me saboreia a carne e me bebe o sangue, tem a vida imanente, e eu o elevarei na etapa final. Porque minha carne é verdadeiramente alimento e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem me saboreia a carne e me bebe o sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo através do Pai, assim quem me saboreia, esse viverá também através de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o que comeram vossos pais e morreram. Quem saboreia este pão, viverá para a imanência. É muito enigmático, mas é muito interessante quando a gente começa a entender isso tudo dentro da nossa intimidade, no processo espiritual, porque no processo material fica realmente muito complicado. Por isso que requer interpretação, claro, né? Entendendo a lição, então, no sentido profundo, né? Conforme a gente tem sempre o sentido mais simbólico e mais profundo, nós temos nos versículos 47 e 48, Jesus falando assim: em verdade vos digo. Interessante, sempre que Jesus repete essa expressão, é porque a lição é uma verdade fundamental. Quando Jesus fala em verdade vos digo, é para prestar muita atenção. Porque a questão que ele vai trazer é extremamente profunda. Jesus disse então: quem confia em mim, isto é, no Cristo cósmico, no Cristo do eu profundo, tem a vida imanente. E reafirma de modo bem solene: eu sou o pão da vida. Gente, a imagem do pão é a melhor ilustração para representar a vida sustentada. O pão é o alimento produzido pelo homem, é que sustenta a vida, né, do ponto de vista material. E Jesus, então, toma o pão como a simbologia do sustento da vida imanente. Né? 49 nós temos. Jesus disse: vossos pais comeram maná do deserto e morreram.
Aqui tem uma expressão muito interessante. Jesus nos mostra que não é a personalidade de Jesus que está falando. Porque se fosse Jesus apenas encarnado, apenas uma personalidade materializada, ele diria nossos pais, porque ele se enquadraria no formato humano. Mas ele disse vossos pais, porque é o Cristo, é a essência de Jesus, isto é, o Cristo manifestada em Jesus, que diz vossos pais comeram maná. Por quê? O Cristo, isto é, a essência, ela não tem filiação humana. Não tendo nascido do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o Cristo não tem vínculo direto com a matéria, com gerações, com descendência, né? No versículo 50, contrapondo então a ideia do pão que não evita a morte, Jesus apresenta aos discípulos e aos ouvintes o outro pão, isto é, o pão espiritual que, uma vez ingerido, gera vida. E é uma vida imanente, isto é, a ideia de uma vida eterna. E a vida, exatamente por ser vida, jamais admite a morte. Mas acontece que Jesus traz essas questões todas e acaba assustando os ouvintes após fazer a apresentação como sendo ele o pão que desceu do céu. E diz que se alguém comer desse pão não morrerá. Isso então, gente, dá um nó. Imagina, gente, dá um nó na cabeça de todos os ouvintes ali. Como é que Jesus, materialmente falando, ele estava se dando como alimento? Isso é bastante estranho para o pessoal daquela época, porque as pessoas tinham, conforme nós já falamos diversas vezes, a interpretação daquelas pessoas, eles levavam tudo muito no pé da letra. Quer dizer, até hoje é assim. Quando a gente pega, por exemplo, quando Paulo de Tarso fala que a letra mata, o espírito é que vivifica, por isso que precisa trabalhar essas questões. Então, para que as pessoas entendessem que aquilo era um processo, uma lição extremamente profunda. Por isso que Jesus fala, em verdade vos digo, né? Jesus, então, prossegue com sua lição superior, né? Falando, eu sou o pão vivo que desci do céu. Nessa expressão, então, Jesus define explicitamente sua natureza divina. O pão, aquele que vive. Jesus, então, passa a usar a expressão pão vivo ao invés de pão da vida, para ver se eles compreendiam melhor, né? É apenas, então, somente a repetição do mesmo conceito, só que uma didática mais elucidativa, mais profunda, é claro. E Jesus acrescenta ainda, se alguém comer desse pão, que é ele, viverá para a imanência. E Jesus, então, traz uma frase bastante enigmática. O pão que eu darei é minha carne. Aí, todo mundo perguntou, né? Conversaram entre eles, como que isso poderia se dar? É claro que eles não compreenderam, né? Os ouvintes ali não compreenderam, né? E muitos, então, entendendo que Jesus falara em sentido literal, né? E não em sentido simbólico, pergunta, como dará ele de comer sua própria carne? Seria uma hipótese, né, antropofágica, né? Comer a carne, né, humana. E essa ideia foi rejeitada como absurda e inaceitável. Por quê? Lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis 4,
capítulo 9, versículo 4, e Deuteronômio, capítulo 12, versículo 16, diz que é terminantemente e severamente proibido comer o sangue de animais, mesmo que cozido. Imagina, então, comer o sangue de um ser humano. Eles refutaram essa ideia e não entenderam, né? Mas, repito, como eles acabavam sempre buscando o sentido literal, a gente agora já consegue entender que, em sentido pleno, essa frase significa a substância do Cristo cósmico, que é a substância última de todas as coisas, só que numa vibração mais baixa, ou seja, num processo de condensação, de coagulação da energia no mundo 3D que a gente vive, né? Diante, então, de tal incompreensão, no capítulo 53, o Cristo nem procura explicar, porque não adianta, né, muito, né? Ele tenta buscar outra forma de explicar melhor, de sustentar o diálogo dele, porque ele entendeu que de nada adiantaria perder tempo esclarecendo aquelas criaturas que não tinham condição de entender a metáfora, né, em sentido mais profundo. O ensino do Cristo, então, é para se ter a vida imanente, é indispensável comer. O que é esse comer? É assimilar em si a carne, isto é, a substância viva do Cristo interno. E beber significa aspirar em si, por sintonia vibratória e perfeita, o sangue do Cristo cósmico, que é a alma, a parte espiritual do Cristo, do eu profundo. Né? Porque, de fato, quando a gente alimenta, falando materialmente, tudo aquilo que a gente come serve exatamente para manter o organismo vivo. Se nós, então, comermos da carne espiritual do Cristo, bebermos o sangue espiritual do Cristo, o nosso eu interno ficará completamente satisfeito, assim como quando a gente se alimenta, e isso fortalece o nosso corpo humano, né? De fato, só nos unificaremos ao eu profundo, a nossa essência, quando assimilarmos em nós a substância e o Espírito do Cristo de Deus em nosso coração, com toda a sua divindade. Esse é o encontro que a gente precisa trabalhar, né? No versículo 54, Jesus continua: quem me saboreia a carne e bebe o sangue tem a vida imanente, e eu o elevarei na etapa final. Isto é, só depois que o Espírito consegue essa unificação mística real, é que poderá atingir a etapa final da evolução. Sem o encontro, isto é, o mergulho, sem a unificação com o Cristo interno dentro de nós, não, de jeito nenhum, obteremos o reino dos céus. Não atingiremos, assim, a etapa final, que é o nosso último dia, quando nós estagiarmos na vida hominal e saltarmos para o processo da vida espiritual, que vai ser a nossa subida em ascensão, para o alto. E Jesus dá a razão para isso, porque ele fala assim, no versículo 55, porque minha carne é verdadeiramente o alimento e meu sangue é verdadeiramente bebida. A frase, claro, não representa nada de material ou físico, mas representa, sim, as realidades espirituais, porque
todas as palavras do Cristo são espírito e vida. É muito interessante, né, quando a gente vê na própria Bíblia e que a Igreja Católica faz o processo da Eucaristia, da comunhão, quando o padre, né, faz o processo da consubstanciação, o pão e o vinho, né, simbolizando a carne e o sangue do Cristo. Né? No versículo 56, a gente então chega ao ponto mais sublime do ensino sobre a revelação da unificação com Cristo. Após mais uma repetição didática, para que não haja ambiguidade, ele diz: quem me saboreia, isto é, saborear no sentido de entrar no mergulho íntimo, saborear a carne e beber aos goles o sangue no processo da oração, quem fizer isso permanece nele e ele permanece na gente. Então o alimento fortalece o corpo. O alimento espiritual fortalece o espírito. Legal, né? Com efeito, o nosso eu real não é constituído de carne de corpo físico denso, nem do sangue que circula em nossas veias. Isso tudo é processo material. O nosso eu real, ele é constituído da substância mais íntima, quer dizer, a carne, e da vibração mais pura, o sangue, do Filho do Homem, que é o Cristo interno, do amado divino, que está dentro de cada um de nós. Então, essa essência de Deus em nós é que constitui o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida para a vida imanente ou vida eterna. No 57, nós temos: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo através do Pai, assim quem me saboreia, esse viverá também através de mim. O que significa isso? Só quem saboreia o Cristo no mergulho poderá viver através do Cristo, tal como Cristo vive através do Pai, que o enviou à matéria, na qualidade de centelha divina, para nos dar a vida do mundo, para nos proporcionar esse processo de vida material, encaminhando-nos para a vida espiritual. No versículo 58, que é o último, né, desse nosso estudo, está escrito assim: este é o pão que desceu do céu. Não é como o que comeram vossos pais e morreram. Quem saboreia esse pão viverá para a imanência ou para a eternidade. Jesus, então, arrematando a lição, volta às palavras iniciais, né, num processo perfeito, didático, começa, desenvolve e volta arrematando o tema, repetindo a mesma tese. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como aquele pão que os vossos pais comeram lá no deserto, né, o maná do céu, e morreram. Quem come este pão viverá sempre na imanência. Quem come do pão espiritual, do pão do Cristo em nós. Gente, essa é a mensagem que eu preparei. Aí na semana que vem a gente deve encerrar, né, em 4 etapas, essa proposta de estudo do Pão da Vida. Obrigado, gente. Muita paz a todos e até semana que vem.